Dia que Deus abençoe a todos. Eu quero trazer uma reflexão para as nossas vidas sobre o livro de João, capítulo 8, sobre a mulher adúltera. O adultério na sociedade judaica, nos dias antigos, ele era punido com a pena de morte. O crime e a transgressão da lei era uma coisa só, não havia uma distinção entre transgressão penal e transgressão civil. A transgressão era uma só. Se você transgredisse a lei, haveria uma consequência. E essa consequência, essa pena, ela poderia variar desde uma multa ou até mesmo uma pena de morte. O que eu quero deixar claro é que não havia uma distinção entre transgressão civil e transgressão penal, como é no nosso Código atual brasileiro. Você tem as transgressões penais e você tem as transgressões civis. É muito importante nós entendermos um pouco essa situação, porque eu quero falar algo trazendo para os nossos dias atuais. Essa mulher, ela foi apanhada no ato do adultério e foi levado até a presença de Jesus. Os escribas e fariseus a rodearam e disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério e a lei diz que tais sejam apedrejadas até a morte. O Senhor, o que nos diz? Vamos trazer agora aos nossos dias. Nessa semana, através do Facebook, eu percebi as pessoas postando que a Susana Ristoffani estava saindo de saída temporária e as pessoas novamente a julgando pelo crime que ela já praticou há mais de uma década e que ela está cumprindo a sua pena de acordo com a lei. As pessoas diziam que ela deveria apodrecer na cadeia, de que é um absurdo uma saída temporária nos dias das mães, vai visitar com a mãe. E eu quero dizer uma coisa, que na sociedade existem grupos de pessoas, e esse texto ele nos faz pensar que qual grupo nós estamos inseridos. Aqueles que erram, que praticam erros graves, aqueles que estão prontos para apedrejar, aqueles que levam as pessoas que errou a público, que gostam de fazer do erro individual de uma pessoa algo de um espetáculo público, e aquele que recusa fazer o julgamento, que prefere dar uma oportunidade. Então, quando a Susana errou, quando ela praticou o homicídio contra os seus pais, um erro gravíssimo, um erro que ela vai carregar consigo, por toda a sua vida, que ela matou os seus próprios pais, já é uma marca, já é uma rotulação difícil, um fardo difícil de suportar. No entanto, como todas as pessoas que erram em sua vida, em algum momento praticam um erro, seja leve ou seja gravíssimo, lógico, as consequências estão aí, mas elas têm a oportunidade, o direito de recomeçar. E o direito de recomeçar não foi dado pelo homem, é dado por Deus. Deus dá a todos a oportunidade de recomeçar. Deus deu a oportunidade para Adão recomeçar quando ele transgrediu a lei de Deus dentro do jardim do Éden. Deus deu oportunidade para Caim recomeçar quando ele matou o seu próprio irmão. Deus deu oportunidade para Davi quando este matou Urias, quando ele adulterou-se com Batseba. Deus deu oportunidade para Sansão quando ele contou um segredo para Dalila, coisa que jamais ele deveria fazer, porque era um pacto com Deus. E Deus deu oportunidade para todos. Deus deu oportunidade para Pedro, quando Pedro negou Jesus.
perante aqueles que desejavam a sua morte. Todos tiveram a oportunidade. Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, que matou muitos cristãos, que encarcerou muitos cristãos, teve uma oportunidade de recomeçar. Então, que grupo você participa? De qual grupo você vai querer estar inserido? Entre aqueles que dão oportunidade ou entre aqueles que estão prestes, dispostos a apedrejar, a julgar uma pessoa perpetuamente por um erro que ela cometeu no passado, sem se ter a consciência de que nós erramos diariamente, praticamos erros, nós temos um ato falho em nós mesmos, erramos diariamente. E os tradutores do grego, quando diz que Jesus fala para eles, olha, quem não tiver pecado, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Eles dizem que o termo usado é pecado semelhante. Quem de vocês nunca desejou uma mulher em seu coração, nunca cobiçou a mulher? Que atire a primeira pedra. Quem nunca odiou alguém no coração a ponto de desejar a morte? Então que julgue uma pessoa, esteja tão pronta para julgar. Mas todos nós carregamos uma semente maligna em nós, nós não somos aptos, nós não temos aptidão para julgar ninguém. Nós somos incapazes, incompetentes moralmente, eticamente, para julgar uma pessoa. Nossos conceitos de moralidade estão totalmente distorcidos, totalmente corrompidos. Somos incapazes de julgar uma pessoa com sabedoria, com discernimento, extraindo de suas práticas os verdadeiros motivos e a verdade pela qual elas praticaram determinado ato. Não estou aqui tentando fazer uma apologia, justificando o crime de matricida e de parricida praticado por ela. Mas ela já foi julgada pela sociedade, ela já foi julgada por um tribunal competente. Portanto, continuá-la julgando para que se sinta melhor não vai fazer com que você seja melhor como pessoa, como cidadão. Portanto, eu quero concluir esta palavra que Jesus disse: aquele que não tem pecado, aquele que nunca errou, aquele que nunca cometeu nenhum tipo de deslize na sua vida social, então que julgue. Mas eu acredito que ninguém está apto, porque a semente do homem é corruptível, o ser humano ele é corruptível. No nosso dia a dia praticamos tantos erros, e só o fato de haver alguém julgando esta moça já é um erro, porque ninguém tem a competência para julgá-la, somente Deus. E um dia Deus irá julgar a todos nós. Um dia nós experimentaremos a morte, que já é um julgamento, já é uma sentença para nós, a morte. Então nós vamos dar conta diante de Deus por tudo que fizemos, por tudo que deixamos de fazer. Então diante de Deus o verdadeiro segredo dos nossos corações será revelado.